bonito seu nesse final de mês. É sempre mais difícil o final de mês, você sabe. Pô, então o Flamengo é aquilo. O Flamengo está um pouco no modo Palmeiras, né? Se limitando a ganhar de pouco, fazendo só seu 1-0. Agora, ontem, a gente precisa registrar, são aqueles jogos que têm história. O Atlético Mineiro nunca joga contra o Palmeiras ou contra o Flamengo como joga contra o Bucaramanga, por exemplo. O Atlético Mineiro ontem, no primeiro tempo, esteve muito mais perto de fazer o gol do que esteve o Flamengo. Acabou tomando o 10º gol de zagueiros do Flamengo nesta temporada. É uma coisa maluca. Um Léo fez 4, o outro Léo fez 3 e o Danilo fez mais 3. Ou seja, estou de pleno acordo com o Zé Trajano. Esta coisa de criticar gols de bola parada, o treinador dizer, levamos mais um gol de bola parada, mas treinamos, instruímos. Os jogadores dizem também, infelizmente, um gol de bola parada. Eu também não entendo há anos essa lamúria. Gols de bola parada fazem parte do futebol, são treinados pelos atacantes como são treinados pelos defensores para evitá-los. Mas nada mais normal do que um gol de bola parada. Agora, eu sigo na minha toada de que, desta vez, o Flamengo vai ganhar tudo. Tá aí. Vamos lá. Ô, Mauro, novo líder. Joga. Nessa enquete tá como? Joga bem? Tá jogando bem? Tá jogando o suficiente, porque afinal tá se reformulando, perdeu 2 jogadores importantes. E pode falar da arbitragem também do Ramon Abate Abel, que, meu Deus do céu. Então, vamos começar com essa pior parte. O Ramon Abate Abel, ele inviabiliza o futebol disputado, como é disputado nos principais campeonatos aqui no Brasil. Se você pegar os 2 ponteiros da competição, Flamengo e Palmeiras, os 2 gostam de marcar alto, né? Agora mesmo, o gol da vitória do Palmeiras sobre o Fluminense, até acho que ali tem muito erro mais do Martinelli, porque ele não estava pressionado. Naquele momento, o Palmeiras não pressionou. Apenas o Vitor Roque estava posicionado onde tem que estar para o eventual erro. E foi muito bem. Aproveitou o erro do Martinelli, fez o gol e deu a vitória ao Palmeiras. Mas o Palmeiras gosta de marcar alto em momentos do jogo. O Flamengo faz a mesma coisa. Mas é quase que impossível trabalhar dessa maneira, porque qualquer contato físico, o cara marca a falta. Até a gente conversava aqui antes do programa. Foi o caso, por exemplo, do jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. O menino lá, o Rômulo, tem 21 anos, é um garoto ainda, disputa uma bola com o próprio Vitor Roque, 2 garotos, né? E ele perde na disputa de bola e se joga. Porque é muito conveniente, você tem a bola, aí você é pressionado pelo atacante adversário. Então você faz o quê? No primeiro contato físico você só tem que cair, é só cair. Caiu, o cara dá a falta. Então você tem um seguro, proteção ali. Por que ele dá a falta? Pelo receio de que na disputa o defensor caia, surja um gol e vão dizer que ele não marcou uma falta na origem do lance. E é possível, provável, que o VAR chame para marcar essa falta que não houve. E não é falta. E ontem ele fez isso inúmeras vezes. Então ele inviabiliza um bom jogo. Ele trava a partida. É insuportável. É ruim demais. É um lixo. É uma coisa nojenta. É anti-futebol. Então quem ama o futebol tem que odiar esse tipo de arbitragem. Isso não dá para aguentar mais. Sinceramente, não importa qual time, qual a camisa. Ontem o jogo era bom no primeiro tempo, até franco. De repente o jogo fica ruim, por uma série de circunstâncias. Estratégia dos times, o cansaço do Atlético que não consegue manter no segundo tempo a mesma dinâmica de jogo, mas também por conta da arbitragem, né? Horrorosa, horrorosa. E numa arbitragem dessa, mais do que nunca, você tem que saber explorar a falta. O Hulk explorou contra o Palmeiras, fez 2 gols de falta, quase fez 3, e o Flamengo, que não sabe bater a falta frontal, contra o Flamengo, os adversários têm que pensar assim, falta frontal, esquece, não vai acontecer nada. Não acontece nada, o goleiro nem tem trabalho. Mas falta lateral. Dali pela lateral do campo é um perigo. Agora, eu acho que o problema da bola parada é você depender demais dela. Eu acho que o Flamengo não pode depender tanto de bola parada. O time cria muito pouco, o time está criando muito pouco e dependendo disso. Ela tem que ser uma das alternativas ofensivas, e não a única. E em alguns momentos tem sido assim. Eu acho que esse é um problema, né? O problema não é fazer gol de bola parada, é só marcar com bola parada. Você precisa de mais do que isso. Em contrapartida, eu entendo também que o Flamengo perdeu um jogador que talvez seja o mais importante do time, né? Que é o Gerson, que não tem reposição, você não consegue outro Gerson. O Saúl não é o Gerson, ele é outro jogador, ele é versátil como o Gerson, mas não vai fazer o trabalho do Gerson, então a baixa aqui não tem reposição, e também não tinha como segurar o cara
O pai dele dá entrevista até para ele mesmo, reclamando de tudo, quer dizer, o tempo todo aquela encheção de saco. Chega uma hora tem que negociar o cara. Segue o caminho, seja feliz e a vida vai continuar. E perdeu o Wesley, né, que faz falta também, que é um jogador que faz aquele corredor o tempo todo. Vai e volta, marca. Até eu estava ouvindo um comentário ontem do Bernardo Ramos e o André Rocha falando sobre ele e o Cafu, lembrando do aspecto físico. A capacidade de marcar, de atacar, de ir, de voltar. Por isso que os italianos estavam loucos por ele esse tempo todo. Fez o gol contra o Bragantino no final do jogo. Exatamente, no final do jogo. Quer dizer, um jogador que jovem, ainda amadurecendo, e é uma baixa também importante do time, porque ele é um cara que fazia ali a diferença muitas vezes, embora ainda não seja um jogador pronto 100%. Então, acho que nesse momento, acho que é muito parecido o Palmeiras e o Flamengo. Né? O Palmeiras perdeu um jogador importante também, que é o Estevão, perdeu outro jogador titular, também importante, mas acho que não tão, mas também importante, que é o Richard Rios. E nessa transição que você tem baixas, leva um tempo até chegar um jogador novo, você ajustar o time, e aí você tem que fazer o quê? O Arnaldo fala muito isso, eu concordo, jogos que você tem que ganhar na marra. Se não está dando para vencer jogando bem, você vai ganhar, fazer os pontos, e você tem que entender que não está bom, que tem que melhorar. Acho que vale para os dois, para o Palmeiras e para o Flamengo. E ontem foi assim de novo. Ontem não foi um bom jogo, foi aquém. E a importância da vitória também é que ela dá agora ao Felipe Luiz a possibilidade de fazer aquilo que o presidente, que é o chefe dele, né, prometeu lá atrás, que é priorizar o brasileiro. E colocar quinta-feira um time mistão contra o Atlético na Copa do Brasil. Porque o jogo do Flamengo na semana é domingo em Fortaleza contra o Ceará. Não é quinta-feira contra o Atlético. Isso tem que ficar bem claro. Vai entregar? Não entregar. Você vai jogar com um time que você puder colocar. Não dá para colocar de novo a Arrascaeta, que está se arrastando em campo, claramente não aguenta a sequência de jogos. O Jorginho, pela lesão do De La Cruz e a lesão do Pulga, está jogando todos. Não dá para jogar todos os jogos, você vai ter que segurar. Você tem vários jogadores ali, né? O Luiz Araújo está ficando de fora por isso também. Ontem, de novo, deu assistência, mas veio do banco, jogou 30 minutos aproximadamente. Então, é um momento que, assim, ele tem 2 meios de semana que ele vai ter que fazer algumas escolhas e tem que ter respaldo do presidente do clube, que não dá entrevista, que não aparece, mas que fale internamente, faça o que você tem que fazer. A prioridade é o brasileiro, que reafirme isso. Né? Agora, se não vencesse ontem, ia começar aquela encheção de saco. Não, quinta-feira tem que botar força máxima, não sei o quê. Ontem teve até jogador em transmissão de jogo falando que tem que jogar com força máxima em todos os jogos. Como se ele, quando jogasse todos os jogos, né? Meu Deus. A novidade, eu não sei, Mauro, se você tem essa impressão também, mas que normalmente quando o Flamengo ganha de 1-0, tinha um burburinho. Não, tem que jogar mais, Talvez, esse momento, eu sinto que tem uma compreensão maior desse momento que o Flamengo passa. Sim. Então eu acho que isso, porque nos últimos, com vários outros treinadores, né? O Flamengo ganhava de 1-0, não basta, tem que dar show, às vezes ganhava de 1-0, a torcida chiava. Eu tenho sentido mais compreensão, que talvez ajude o Flamengo. E aí, se você fizer esse projeto de jogar na quinta-feira com time misto, eu acho que aí pro Flamengo é perfeito, consegue rodar um pouco mais. E tem uma galera para chegar, né? Chegou o Emerson Royal, chegou o Saúl, vai chegar o Samuel Lino, né? Já chegou antes o Jorginho. O Carrascal está dependendo do Atlético Mineiro, é uma operação triangular, né? O Atlético cede o Rubens para o Dínamo cede o Carrascal para o Flamengo paga o Atlético, os valores são próximos. Se tiver uma diferença, eles vão fazer o ajuste, é 12 bilhões de euros, acho muito, mas enfim, pelo Carrascal. Então tem esse jogador, e o Flamengo não desistiu do Lucas Beltrán, embora seja difícil o atacante da Fiorentina, ex-River Plate. Ainda está pensando nesse cara. A gente vai falar daqui a pouco sobre questão de finanças que pegou aqui na sexta-feira, se pode gastar, se não deve, se deveria e tal. A gente vai falar, tem um negócio importante aqui pra gente falar, mas antes, Danilo, enfim, o Flamengo talvez jogue com o time misto e tal. Acho que minha impressão é que a torcida do Flamengo está naquele, assim, olha, vamos esperar aqui, porque agora a gente perdeu uns jogadores, mas estão chegando outros. Por enquanto, o negócio é ganhar. Depois a gente vê se a gente deve jogar bem ou não. Porém, para esse jogo de quinta-feira da Copa do Brasil, já projetando que o Mauro fala que deveria jogar com o time misto, ontem, por exemplo, o Galo jogou bem, pelo menos no primeiro tempo. Não vai ser aquele bolinho, né? Fala, vou chegar a jogar com o time reserva e vamos ganhar. Eu acho que a diferença fundamental é que a gente não consegue ver o Atlético Mineiro brigando pelo título do Brasileiro, e o Atlético Mineiro suou sangue para eliminar o Bucaramanga na Sul-Americana, enquanto o Flamengo tem claramente um projeto que, como o Mauro disse, eu também acho que deveria ser a prioridade do Flamengo, o Brasileirão, e deixar a Copa do Brasil em segundo plano, porque, por maior que seja seu elenco, você não consegue disputar 3 competições com força máxima. É impossível, mesmo que tivesse um monte de jogador. O que a gente precisa ver é como o Flamengo vai conseguir montar esse time, entre aspas, alternativo, né? Quando você começa a rodar e você vê, no começo depois do Mundial, a gente viu um banco do Flamengo que tinha 10 garotos da base. Agora, talvez você consegue, com as chegadas, ter um banco um pouco mais experiente, um pouco mais que dê para você rodar melhor.
Eu imagino que o Flamengo consiga jogar e aí tem a prioridade para mim. Eu imagino que o Atlético Mineiro vai com força máxima para as duas Copas, tanto para a Copa do Brasil quanto para a Copa Sul-Americana. Não só pela questão do Brasileirão, o Atlético Mineiro não conseguir disputar lá em cima, mas também porque dá vaga na Libertadores, porque é um título, porque é grana. O Atlético Mineiro precisa de muito dinheiro, a gente sabe disso. Então eu acho que essa vai ser a prioridade. E aí cabe totalmente ao BAP, ao Boto e à torcida também, para mim, do Flamengo, de entender que não dá para você disputar as 3 competições com força máxima. E convenhamos que se o Flamengo for campeão do Brasileirão e da Libertadores, a Copa do Brasil é minúscula perto dos outros 2 títulos, né? Então essa é a grande expectativa. O BAP poderia aproveitar, eu não gosto de falar, mas agora é uma hora boa. Aproveita, vai lá, nem que seja na rede social, na TV Flamengo, e fala, vamos dar apoio ao Felipe Luiz para colocar time reserva, para jogar, para rodar. A gente vai aproveitar para descobrir alguns jogadores da base. Dá para você fazer um discurso bonitinho e priorizar o Brasileirão e a Libertadores, que eu acho que é o que deveria fazer o Flamengo. Ô, Arnaldo. Diga.